eu pretendo fazer um aporte um pouquinho mais substancial, né? Porque E aí, de repente, a empresa começa a cair e gera um desespero generalizado. O que está acontecendo com a empresa? É isso mesmo, Fabião. E eu acho que a Taesa ainda tem um outro ponto, vocês devem até concordar comigo, que ela é uma daquelas empresas com perfil que lá fora eles chamam de bond-like stock. É uma ação que se assemelha. A gente olha para o negócio, a gente olha para o lucro que a empresa está gerando, para os fundamentos, projetos futuros, e é nessa hora que, quando o mercado erra, a gente vai querer comprar mais. Não é o caso de Taesa, não é nada de recomendação. Muito nosso papo aqui hoje, mas, pessoal, sinceramente, a gente não tem resposta muitas vezes para boa parte das coisas que acontecem no mercado. Eu diria, não sei o que vocês acham, aí depois vocês podem comentar, mas que essa baixa de Taesa não é nada estrutural aí que está mudando na tese de investimento. Eu acho que em relação aos fundamentos da empresa continua tudo muito parecido. O que a gente tem observado sim é alguns papéis sofrendo uma pressão vendedora excessiva nos últimos dias, mas isso não quer dizer que mudou o fundamento, pelo contrário, é justamente nessas horas que a gente costuma gostar ainda mais, porque você consegue comprar um fundamento sólido que a gente já conhecia por um preço ainda mais atrativo. Jean, e aí, o que você tem a dizer? Boa noite. Mas sobre Taesa, eu acho muito engraçado esse negócio, né, Filipão? Quando estava 40 e poucos reais, todo mundo queria comprar e falava assim: ah, se Taesa tivesse 35 reais, né? Ah, se chegasse a 36. E aí, de repente, a empresa começa a cair e gera um desespero generalizado. O que está acontecendo com a empresa? Não está acontecendo nada, não mudou absolutamente nada, nenhuma informação nova, nada que seja público, né? E eu acho que é muito fluxo. Você falou, acho que foi na live da semana passada, Filipão, a questão de liquidez. A gente está com uma liquidez muito baixa na Bolsa, então qualquer player que fizer um movimento um pouco maior de compressão vendedora vai conseguir movimentar. Então, assim, você pega aqui, por exemplo, a própria Taesa mesmo. A Taesa, a liquidez dela hoje aqui foi de... Deixa eu pegar aqui, ó. Não, aqui a Taesa foi até alto, foi até 367 milhões. Mas você pega algumas empresas, tipo Sambi 4, com 6 milhões, cara, de volume, sabe? Umas coisas muito baixas. Então, eu não tô vendo nada que tenha mudado na empresa, né, que justifique uma preocupação no momento, não. O Fabião, que é o cara da Taesa, pode até falar pra gente aí a visão dele também, Fabião. Tá no mudo, Fabião. Boa, agora sim. Fico com certo receio, na verdade, Jean, porque muita gente muita gente acaba entrando em contato falando, pô, você viu, a Taesa tá caindo, por que será? Fica aquele certo receio, por que tá caindo? Por que tá subindo? Por que sabe? E eu fico com uma dúvida na cabeça, será que vocês estão realmente seguros do que vocês estão fazendo aí, pessoal? Porque... eu vou contar uma coisa para vocês. Eu já vi Taesa em momentos não tão bons quanto vocês viveram nos últimos 3 anos com a empresa, tá? Momentos de GPM negativo, inclusive, o que muita gente fala que é ruim, mas na verdade, por outro lado, a dívida da empresa acaba também caindo ao mesmo tempo, mas ela não paga tantos dividendos se isso acontecer, né? Num cenário onde o GPM acaba ficando em queda. Já vi momentos onde a empresa não estava ganhando tantas licitações e por isso o preço não estava, entre aspas, tão convidativo. Isso eu estou falando quando ela orbitava os 16, 15, 17 reais. E a pergunta que eu faço é a mesma, né? O que acontece se você estiver comprando Taesa agora a 35 reais e em um belo momento ela despencar para 20 reais? Aí vai ser ruim a Taesa, então, porque despencou para 20. A Taesa é boa quando está em 45. Então, mas esse é um viés, né, Fabião? Você tocou num ponto importante. Quando sobe, a tendência é achar que está indo bem. Quando cai, a tendência é achar que está indo mal. Não dá para entender, né, Felipe? Quando você vai numa loja de roupa, você quer uma roupa, mas tá achando que tá caro. Aí tem uma promoção de 50%, você não vai lá e compra a roupa. Eu acho que é parecido com as empresas. Então, assim, a empresa, acho que o Felipe falou muito bem, o Jean também. Cara,
estruturalmente, cara, é muito difícil, pessoal, uma empresa do Best perder um fundamento, assim, estrutural. Isso não acontece do dia para noite, tá, pessoal? Não é uma coisa tão simples assim. Agora, tá caindo por quê? Porque tá tendo mais gente vendendo do que comprando. Acho que é a primeira coisa que você sempre pode... quando você tiver essa pergunta, você fala, por que tá caindo tanto? Primeiro, porque tá tendo mais fluxo de venda do que de compra. Ponto. Segundo, como é que tá a empresa? Ela se beneficia do IGPM. IGPM está caindo, significa que ela vai pagar menos dividendo. Isso significa que estruturalmente ela mudou? Não. Muito pelo contrário. Ela pode pagar menos dividendo por um lado, mas a dívida dela também abaixa por outro. Então, eu acho assim, pessoal, se você está com esse medo de queda, eu acho que talvez você precise estudar um pouco mais, não só sobre a Taesa, mas qualquer empresa que venha a cair, tá bom? Eu acho que isso é inerente à Bolsa de Valores. Bolsa de Valores oscila para cima e para baixo. E graças a Deus que oscila, não é, pessoal? Porque se oscilasse, se ficasse sempre constante para cima, de pouquinho em pouquinho, a gente não ia ter oportunidades gigantescas como a gente tem, não é isso, Felipe? É isso mesmo, Fabião. E eu acho que a Taesa ainda tem um outro ponto, vocês devem até concordar comigo, que ela é uma daquelas empresas com perfil que lá fora eles chamam de bond-like stock. É uma ação que se assemelha a uma debenture, né? Que tem pagamentos de cupom. É quase que um ativo de renda fixa negociado na Bolsa, o que acaba sendo um proxy, na minha opinião, errado, né? Porque a Taesa tem negócios ali dentro que podem evoluir de uma forma a trazer uma valorização, às vezes, que não é esperada num bond, é completamente diferente. Mas, num momento como esse, aquele acionista, aquele investidor que está estacionado no papel, que tem o papel na carteira, mas que comprou, talvez, com essa expectativa de pagamento recorrente aí de juros, sem esperar nenhuma valorização, ele prefere, talvez, liquidar esse papel e ir para a renda fixa, porque lá ele vai correr, talvez, um risco muito menor. Então, é um perfil de investidor diferente de muitos papéis da Bolsa, e eu acho que isso possa trazer algum tipo de movimento ao papel, mas, de novo, né? Aquela história, a gente olha para o negócio, a gente olha para o lucro que a empresa está gerando, para os fundamentos, projetos futuros, e é nessa hora que, quando o mercado erra, a gente vai querer comprar mais. Não é o caso de Taesa, não é nada de recomendação, mas é a hora que o mercado acaba avaliando um ativo de forma distorcida em relação aos seus negócios, que a gente consegue comprar um dividendo barato, né? Você não acha, Jean? O que você pensa? Não, eu concordo com você, Filipão. Inclusive, eu estou vendo aqui uma pergunta que é interessante, ó, do Alexandre Klein. Com a Taesa, minha única preocupação é não estar vendo alguma coisa por minha pouca experiência. Eu acho que tem um ponto aqui que o Fabão tocou, que eu gostaria até de reforçar, pessoal, que é o seguinte: nenhuma empresa perde fundamento da noite para o dia. Isso não acontece. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu claramente de perda de fundamento, que foi com a Eternit. Todos nós aqui, eu acho que nós fomos acionistas da Eternit no passado. E a Eternit, o caso que aconteceu com ela, foi um caso que foi acontecendo de forma gradativa. Né? Não foi, ela acordou no outro dia e falou, estou quebrada, acabou. Não. Eu nunca tive Eternit, Jean, só corrigindo, mas eu me lembro muito bem como foi a história. Era uma das melhores pagadoras de dividendo da Bolsa, se não a melhor. Ô, Jean, posso só te falar uma coisa rápida? Não te cortando, mas para endossar o que você vai falar. Não, fica à vontade. A Eternit custava R$ 8, R$ 9, era uma das queridinhas da Bolsa, pagava cerca de 10, 12% de dividendo. Em 2008 caiu para R$ 3, continuando pagando os mesmos, aliás, muito mais, né, de dividendos. Vai lá. Então, assim, a empresa, ela era queridinha de dividendo também, né? Todo mundo pensava que o negócio ia fluir e provavelmente estaria ainda fluindo se não tivesse acontecido o grande percalço que todos sabiam que a atividade core da empresa era o amianto. E houve uma discussão ao longo de vários anos sobre a proibição do amianto, isso foi para o STF. Cara, teve toda a oportunidade possível para o cara sair de Eternit sabendo o que estava acontecendo. Eu lembro ainda que teve pedido de vista do ministro do STF, ficou mais não sei quantos anos rodando. Então, assim, cara, teve todo o cenário para o sujeito falar assim, não, eu vou sair. Então, o que eu quero dizer com isso, pegando esse exemplo de Eternit, é que não vai acontecer da noite para o dia. Então, igual eu esqueci o nome da pessoa que falou que está preocupado, o Alexandre. Alexandre, isso vão aparecer notícias e fatos, né, que em algum ponto vai atingir a atividade core da empresa e ela vai ser penalizada.
Aí vai caber a você o bom senso, né, de saber se aquilo é uma coisa que é reversível ou não é reversível. Né? Porque se a empresa, por exemplo, que tem várias concessões, igual a Taesa, né, e entra uma canetada de repente, né, ou ela perde alguma concessão, então você tem que colocar no papel. Será que ela vai conseguir outra concessão? Será que vai fazer uma fusão, aquisição? Vai se fundir com o Transmissão Paulista? Então, assim, é a hora de você pegar e colocar em prática um pouco do que você estudou da empresa para saber o que é a atividade core dela e como essa atividade core é afetada. Mas informação algumas várias oportunidades no mercado, especialmente para quem está começando. Então, se vocês não estudaram essas empresas que eu vou falar agora, estudem. Estudem, porque eu acho que são ativos que você deve ficar na mira e deve ficar de olho, porque a gente acredita, eu pelo menos acredito, tenho certeza que a Lu acredita também, que são belíssimas empresas pagando bons dividendos em preços muito, muito aceitáveis. Tá? Uma delas que eu tenho visto, olhado muito, eu mudei um pouquinho o foco aqui, é a Taesa. A Taesa caiu bastante, foi para R$35. Ainda não é o preço que eu tô, assim, a Lulu também tá na pegada aqui, né? Mas assim, Taesa, você sabe o que me pega na Taesa, Lu? É memória de mercado, você acredita? Ancoragem, né? Cara, porque a Taesa, eu fiquei de 2014 a 2019 comprando basicamente Taesa, né? Então, eu abaixo dos R$20, eu cheguei a comprar 14, aí ela tá 35 pau, mas é uma outra empresa, obviamente. Mas mesmo falando que é uma outra empresa, que tá com números diferentes, que tá tem mais projetos e tudo mais, você fica com aquela bendita memória de mercado, que às vezes dá vontade de me matar por causa dessa memória de mercado, mas às vezes ela também ajuda, né? Então, por isso que eu não desconsidero essa bendita memória de mercado, né? A Taesa eu tenho olhado bastante, eu acredito que já está num preço muito legal para você estudar. Particularmente, eu fico tentado aí a entrar nela por volta dos R$32, R$30, mas nunca dá para falar que a gente vai comprar, porque de repente ela chega a R$32, R$30, você tem uma outra ação que está talvez ainda melhor. Então, a gente acaba falando que vai entrar, mas se nesse dia que a ação de repente chega nesse patamar, você tem uma outra muito melhor, você vai nessa outra. Eu me refiro a outras ações, por exemplo, como o setor bancário, né? Banco do Brasil, que eu acho que o Banco do Brasil está sempre na nossa mira, né, Lu? Uma empresa que paga belíssimos dividendos aí, tá num bom preço. Eu acho que você também já pode estudar. E tem uma outra, Lu, que você gosta bastante, eu comecei a observar um pouco mais de perto, que também é um banco, eu já estou cheio de banco na carteira, eu já me considero um banqueiro, tá tudo certo. Você sempre falou dessa empresa aqui e eu realmente comecei a abrir os olhos para ela, que é o Santander. As units do Santander que estão abaixo do seu valor patrimonial. E eu gosto de uma coisa muito bacana nela, Lu, que são os aluguéis de ações, são muito apetitosos, né? Eu gosto do aluguel por alguns motivos. Um deles é que você mantém, entre aspas, você ajuda a manter um preço baixo na ação e, ao mesmo tempo, você tem uma rentabilidade quase que mensal. Eu acho que eu destacaria essas 3 ações que eu tenho olhado no mercado agora, uma de energia, 2 setores bancários, mas tem outras aí, obviamente, que estão muito boas, né? Eu acho que essas 3 estão mais na minha mira. O que você tem feito, dona Luísa Barros? Eu também coloquei Taesa no meu radar, né? E eu tenho acompanhado, tenho dividido os meus aportes, não mais mensal, mas semanal. E o negócio está tão volátil, está tão louco, né? Que assim, cada semana é uma surpresa. Então, de novo, né? Fazendo essa ponderação aí de caixa é bastante importante, não fazendo nenhum aporte grande de uma vez, mas estou usando caixa, não estou deixando de comprar. Tenho feito isso consistentemente, claro, nos períodos que eu consigo, né? Já estou um pouquinho longe da minha meta, mas fé em Deus aí que isso aí vai cair mais e a gente vai chegar nessa meta mais rápido. E a política de negociação do banco, né? Como vocês sabem, eu sou parte relacionada, eu faço parte do conselho fiscal, eu evito usar derivativos, eu não posso alugar a ação, então eu acabo ficando mesmo... optei por, enfim, ficar na minha estratégia anterior, que era de comprar a PN, não fiz nenhuma troca pela Unity. Mas, como você diz, né, o aluguel da Unity está muito interessante e tem liquidez também nas opções, né? Então, para quem tem essa estratégia também de venda de put, enfim, é interessante ficar na Unity. Eu acabei optando lá atrás, né, uma empresa bastante antiga na minha carteira pela PN enfim, mantive essa estratégia de comprar de 10% a mais em dividendos, tá? Outra aqui também, bom, Taesa está no meu radar. Eu peguei o pior dividendo, Fabião, dos últimos 5 anos, que foi 1 e pouco, e dividi lá pelos nossos 6%, 1,19. 1,65, se eu não me engano, ou alguma coisa assim.
Não lembro agora o número de cabeça. Eu tenho... Acho que foi em 2017 que o GPM estava na porcaria, isso de cabeça, tá? Mas, enfim, foi então, por aí. eu peguei, mas se não me engano, acho que foi de 18 ou de 19 que não veio muito bom, veio meio baixinho, assim, veio meio miudinho. E aí eu dividi esse pior dividendo pelo 6% e eu meio que fiz o preço teto do caos, do pior possível que pode ter acontecido nesses últimos 5 anos. Qual é o preço teto em que eu maximizaria as minhas chances de receber pelo menos 6%? E esse preço foi de R$ 31,50, se não me engano, tá, pessoal? Não vou lembrar as vírgulas aqui agora, mas foi mais ou menos essa a conta que eu... Isso mesmo, R$ 31,50 foi a conta que eu fechei, foi de R$ 1,89 em 2019, o pior dividendo dos últimos 5 anos, tá? E aí já acabei chegando nesse número. Então, não estou com nenhuma ordem no VAC, mas monitorando sempre. Se cair aí desses R$ 31,50, eu pretendo fazer um aporte um pouquinho mais substancial, né? Porque quero estar alocada em setores daqui em diante que tenham bastante segurança jurídica. Não sei se vocês viram, mas saiu uma notícia, o acumulado de 2022 do IPCA já ultrapassou o do IGPM. 60% dos contratos da Taesa são indexados por IGPM, tá bom, pessoal? Então, pode ser que, muito provavelmente, nesse ano ela não pague aquele dividendo astronômico que pagou nos últimos 2 anos, mas continua sendo uma excelente empresa que vai manter o pagamento de dividendos, de um setor extremamente seguro em termos jurídicos. Eu acho que talvez os setores que a gente acompanhe seja o que tem a maior segurança jurídica de todos. Então, acho que Taesa continua sendo uma que tá mais forte no meu radar. E se bater uns 32, 32,50, que foi o preço que eu estabeleci, eu faço um grande aporte. Assim, é uma empresa que eu me sinto bastante segura. E geralmente são aquelas empresas porto seguro, né? Em que, inclusive, analistas de banco, enfim, que costumam ser um pouquinho mais ousados, até esse tipo de analista acaba recomendando empresas de transmissão, outras empresas do segmento de energia, para passar por esses períodos de turbulência. Então, Taesa, eu acho que para quem está começando, é uma empresa extremamente fácil de você entender como funciona, porque o seu único desafio, vamos dizer assim, é manter as torres de pé e funcionando, que é o que a gente chama de disponibilidade. Quanto maior a disponibilidade, melhor. E também tem alguns tipos de receita que ela tem, que é com construção. Então, se ela consegue antecipar a construção daquela rede de transmissão, a que ela ganhou a concessão, ela também consegue ganhar uma outra linha de receita. Tá? Então, acho que o setor de transmissão, para quem está começando, sem dúvida nenhuma, é uma boa opção. E também tem a irmã, né? Tem a TRPL, que continua sendo uma que eu estou de olho também, né? Como eu disse aí, o IPCA já está na frente do IGPM. Então, são duas aí que eu me sentiria bastante confortável em, se vier para um precinho melhor, aí, um precinho mais camarada, sem dúvida nenhuma, fazer um aporte aí. Acho que essas duas são as minhas... Estou aqui no cantinho, vamos lá, gravei a tela do AGF+, tá? Esse é o meu aplicativo, como vocês podem ver. A renda recebida nos últimos 12 meses, a renda a receber agora provisionada no mês de março, crescimento dos meus dividendos com as principais pagadoras. E aqui a minha meta de ganhar 100 mil reais por mês em dividendos, tá bom? Tô chegando aí na metade da minha meta. Algumas outras ferramentas, como o aportador, que te mostra o que tem o sinal verde aí para você possivelmente aportar. E neste momento aqui, eu cliquei nesta lupinha aqui em cima, que te manda para o perfil da empresa. Neste caso, estou olhando aqui a TRPL com algumas métricas. Então, algumas métricas de dividendos, múltiplos, métricas aqui de balanço, principalmente margem, cotação, né, o gráfico aqui para ser algo mais visual, rentabilidades e lá embaixo, proventos, tá? É uma ferramenta muito completa. Muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal, ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.